Para a próxima variável, nós temos outras variações e que nos ajuda a classificar o tipo de bem, conforme a gente tem a ação da renda. Então, especificamente agora, minha quantidade demandada está em função da renda. Seguindo todos os outros pressupostos, as demais variáveis estão constantes. Agora estamos analisando a renda. Então, a gente tem algumas classificações de bem. E que esse sinal aqui, de maior ou menor, ele pode variar conforme esse bem. A gente já tinha falado anteriormente sobre isso. Então, imagine o seguinte, a renda aumentou. Significa que você vai aumentar o consumo de sal? Não, não significa isso. Então, esse tipo de bem é um tipo de bem de consumo saciado. Então, o meu sinalzinho ali, na verdade, vai ser de igual. Agora, se minha renda aumenta e eu aumento a quantidade consumida de carne, significa que esse bem é um bem normal. Agora, se eu aumento mais que proporcional a esse aumento da renda, então se a minha renda aumentou 10% e a minha quantidade demandada pelo bem aumentou 12%, ou seja, é mais que proporcional, significa que esse bem é superior. Mas vamos ver detalhadamente aqui. Então, se eu tenho a renda aumentou e a quantidade demandada aumentou, mas está dentro ali dos 100%, né? Então, está variando de 0 a 1, de 0 a 100%, eu estou dizendo que esse é um tipo de bem normal. A renda aumentou, a quantidade demandada aumentou, foi no mesmo sentido, o meu sinal aqui é de maior. Agora, se aumentou a minha renda e a quantidade demandada por aquele bem reduziu, como por exemplo, carne de segunda. Aumentou a renda, eu reduzi a quantidade demandada de carne de segunda. Relações inversas, aumentou e reduziu. Mas por que isso aconteceu? Porque a carne de segunda, ela é considerada inferior. Então, se aumentar a minha renda, eu vou preferir consumir outros produtos que sejam da primeira linha, que sejam de primeira. Então, aqui nesse caso, a relação é inversa, o sinal é de menor. Neste caso, para a renda aqui, esse bem é inferior. Outro exemplo que nós temos é a questão da própria passagem de ônibus. A renda aumentou, a quantidade demandada ali por passagens de ônibus reduz, porque as pessoas vão querer viajar de quê? De avião. Então, a quantidade demandada por passagens de ônibus reduz. Então, aumenta o preço, reduz a quantidade demandada e vice-versa. As relações são no sentido oposto, né? Então, neste caso, menor que zero. E o bem de consumo saciado, como é o caso do açúcar, do sal, do arroz, aumentou a renda, não significa que você vai aumentar a quantidade demandada. Aumentou a renda, eu vou consumir mais açúcar, eu vou consumir mais sal, eu vou consumir mais arroz? Não necessariamente. Então, a gente diz que esse é um tipo de bem de consumo saciado. Então, aqui meu sinalzinho é igual a zero. E o bem superior? Aumentou a renda, a quantidade demandada aumenta mais que proporcional. A minha renda aumentou em 10%, mas a quantidade demandada daquele bem aumentou em 12%. Ou seja, foi mais do que aqueles 10%. Então, esse é considerado um bem superior. Em classificação, tudo vai depender da classe de renda. Para os consumidores que estão ali na classe E, D, depende da classificação, mas vamos supor que seja do IBGE, vão existir pouquíssimos bens considerados inferiores. Com a renda mais elevada, aumenta o número de bens que são considerados bens inferiores. Então, tudo vai depender de que salário, aumento de qual salário que nós estamos falando. É um aumento de 10% sobre o salário mínimo? Então, é muito diferente do aumento de 10% sobre quem ganha 10 mil reais. Então, a gente tem diferenças comportamentais a depender da minha renda, a depender da minha classe social, até mesmo da casa que eu já possuo, a renda em relação a tudo que eu possuo, que é o que define a classe social. Então, um bem normal, aumentou a renda, o consumo por carne de primeira aumenta, então a minha curva de demanda se desloca para a direita ou para cima.
Agora, se o bem é inferior, então aumento a minha renda, a demanda por carne de segunda reduz, porque eu vou preferir a carne de primeira. Então, a quantidade demandada pelo bem inferior reduz. A minha curva de demanda, reta de demanda, vai para baixo, se desloca para baixo. Agora, se o bem é de consumo saciado, como no caso do arroz, não acontece nada com a curva, o consumo é exatamente o mesmo diante de um aumento da renda. E aí a gente tem a última variável que se volta a gostos e preferências. Novamente, mantendo todas as demais variáveis constantes, o gosto ele é muito relativo. Ele pode influenciar negativamente ou positivamente. Eu consumo só de determinado sabor. Eu gosto só do iogurte de morango. Então, se o preço ali do iogurte de coco aumentar ou reduzir, para mim não faz a mínima diferença, porque aqui é uma questão de gosto e preferência. Agora, esses gostos e preferências, eles podem sofrer interferências, como, por exemplo, de propaganda, de campanhas. Então, tem uma propaganda, beba mais leite, porque você vai ter tais e tais benefícios, vai ter rejuvenescimento. A ideia é fazer com que as pessoas consumam mais leite. Então, neste caso, o gosto e preferência, ele está influenciando de forma positiva. Aumentou o gosto para aquele produto, aumentou a quantidade demandada por ele. Então, aqui é muito relativo, a gente pode ter em diversos sentidos ou simplesmente nem ter influência. Tudo vai depender do gosto e preferência, mantendo todas as demais variáveis constantes. Então, por exemplo, campanha beba mais leite. Então, aumenta a minha demanda por leite. A curva desloca para a direita. A ideia do cigarro, aquelas campanhas que se tem. A ideia de que o fumo é prejudicial e a quantidade demandada por cigarro deveria cair. Então, se deslocaria aqui para a esquerda. Então, percebam que, com exceção do preço do próprio bem, todas as demais variáveis podem provocar deslocamentos da minha curva ou da minha reta de demanda. Quando a gente fala do preço do próprio bem, então é o preço de I, a quantidade demandada por I, a gente só tem mudanças ao longo da curva. Vai aumentando o preço, a quantidade demandada vai caindo e vice-versa, refletindo essa relação inversa, fazendo com que realmente essa minha curva, essa minha reta de demanda seja negativamente inclinada.